partir de hoje tem novidade aqui na programação da Band News FM. O nosso ouvinte já sabe como com a Central de Atendimento ao Ouvinte Ricardo Boechat, a gente recebe um volume imenso de mensagens com informações, com pautas, com assuntos a serem aprofundados pela nossa reportagem. E aí o que a gente faz? Coloca no ar aqui algumas bandeiras, campanhas, selos. Pois é, que a gente marca assim quando tem uma frequência maior de assuntos que são demandados aqui pelos nossos ouvintes. E a partir de hoje a gente estreia mais um que reforça essa nossa missão diária de prestar serviço e ajudar os nossos ouvintes. É esse aqui, ó. Alerta Band News. Se liga no golpe. É o Se Liga no Golpe, gente. Diante do crescimento expressivo no número de golpes aplicados, especialmente golpes digitais, você vai ouvir essa vinheta toda vez que a gente for te alertar sobre um diferente tipo de crime na praça. Porque os caras, os golpistas, eles se aprimoram numa velocidade impressionante, né? Eles conseguem novos artifícios, ferramentas o tempo todo para enganar, para ludibriar e para roubar. Os golpistas fazem milhares de vítimas no Brasil, à distância, muitas vezes sem nenhum tipo de punição. É difícil conseguir localizar e prender essas pessoas. E aí, para estrear um novo quadro, a gente vai falar sobre um tipo de crime que tem se tornado cada vez mais frequente. É o golpe do ingresso falso nas redes sociais. Muitos shows, até jogo da seleção brasileira nessa semana aqui tem sido usados como iscas por meio de publicidade paga. Quem tem os detalhes é a Luana Pereira com a estreia desse nosso novo quadro Se Liga no Golpe. Luana, bom dia. Bom dia, Sheila, Megali, Carla, aos nossos ouvintes. Bom, o que começa com um sonho pode se tornar um pesadelo em poucos cliques. A venda de ingressos falsos nas redes sociais tem feito cada vez mais vítimas de shows internacionais ao jogo da seleção brasileira, como a Sheila trouxe. Esse tipo de crime tem como principal palco as redes sociais, como por exemplo o Instagram. Anúncios pagos vendem os ingressos mentirosos se passando por empresas confiáveis. E foi o que aconteceu na semana passada com o empresário e nosso ouvinte aqui da Band News FM, o Marcelo Gomes, que estava ali na busca de entradas para o jogo desta terça-feira entre Brasil e Paraguai. Eu mesmo vi pelo Instagram, liguei pro meu mais velho, falei, entra no link aí e vê se tá dando para comprar. O preço tava lançado os mesmos preços que estavam no lote inicial e eles fizeram a entrada no link que direcionou direto do Instagram. Só que depois que comprou, eles perguntaram, pai, vê se você recebeu a confirmação. Eu fui olhar, chegou um ingresso que era falso, que não tinha assento, não tinha nada. Aí que a gente foi ver, eles entraram nos comentários e já viram que era golpe. Aliás, vocês devem se lembrar que eu trouxe aqui recentemente no nosso jornal um alerta sobre esse mesmo golpe envolvendo outros eventos com publicidade paga no Instagram. Eu trouxe aqui o show da cantora Celine Dion, que estava sendo divulgado com publicidade paga no Instagram. Ingressos sendo vendidos para Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro a partir de R$380. A Celine Dion, que a gente lembra que está fora dos palcos para tratamento de um caso de saúde. A Isabel é nossa ouvinte de Curitiba, acabou de mandar mensagem dizendo: adorei essa novidade do novo quadro, porque se não fossem vocês, eu teria caído no golpe da Celine Dion. Ela estava quase lá, quase comprando, e aí pronto. Ouviu aqui o alerta na Band News FM. Pois não, Luana? Bom, essa publicidade paga no Instagram, ela é feita pela plataforma Instagram Ads e ela permite que marcas e pessoas promovam posts, produtos ou serviços para atingir mais pessoas. O Facebook, que também pertence à Meta, também é usada para esse tipo de fraude. Aliás, nós conversamos com a professora de pós-graduação em Direito Digital do Mackenzie, do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, Núria Lopes, e ela ressalta a importância de checar sempre o nome da empresa na internet e órgãos do consumidor antes de qualquer compra. E ao perceber que é golpe, é essencial que os usuários denunciem o anúncio. O problema dos anúncios com ingressos fraudulentos é que muito provavelmente eles não vão ser barrados, porque eles vão ter um conteúdo normal. Fica aqui a nossa responsabilidade verificar isso nas fontes oficiais. E aí, claro, sempre que a gente se deparar com um conteúdo fraudulento, a gente também pode fazer as denúncias na plataforma, porque daí sim eles podem averiguar e vão poder derrubar esse conteúdo para que ele não prejudique outras pessoas.
Bom, no Instagram, os conteúdos falsos podem aparecer tanto no feed de notícias, quanto nos stories e também nos Reels. Então, fica alerta para você. E é claro que nós entramos em contato com a Meta, que é responsável pelo Instagram e pelo Facebook, que afirma que está aprimorando a tecnologia para combater essas atividades suspeitas e que buscam fraudar ou enganar os usuários. A empresa recomenda que as pessoas denunciem no próprio aplicativo os conteúdos falsos. E aqui na Band News FM, claro, espaço aberto para você no 11 999 59200 para nos contar histórias sobre esses golpes, sobre essas compras falsas, e a gente está de olho em tudo. Todos os dias pessoas são vítimas de golpes ou tentativas de golpes. Eu aposto que você recebeu, conta aí só hoje, quantas mensagens no seu celular, ligações, ou principalmente quando vem aquele link que te desperta uma sensação de urgência, do tipo, sua compra no valor de R$ 5.800 foi aprovada. Se você não reconhece, clique aqui. Então você nem pensa e já sai clicando, porque fala, que compra? Clonaram meu cartão. Ou sua carteira de motorista foi cassada. Para regularizar, clique aqui. Então você sai clicando e cai num golpe. Esse é só um tipo. Então, são tantas as tentativas de fraudes que a Band News FM criou até esse selo, uma vinheta, para trazer denúncias e histórias aqui na nossa programação. E a dificuldade de combater esse tipo de abordagem. Muitos ouvintes têm falado que não é fácil denunciar, por exemplo, anúncios golpistas nas redes sociais, quando a gente está falando de Instagram ou Facebook, por exemplo. Não é isso, Michele Trombelli? Bom dia. É isso, bom dia. Mais uma vez aqui. Olha, a gente estreou esse quadro Se Liga no Golpe e logo de cara apresentamos uma reportagem sobre o golpe dos ingressos falsos. Aliás, muitos ouvintes que falaram sobre essa questão dos golpes falsos, dos ingressos falsos, que aparece lá o anúncio na sua rede social, você vai todo animado, vou assistir o jogo da seleção, vou ao show de fulano. E quando você vai ver, não é, né? São anúncios fraudulentos. E aí, na nossa reportagem, uma das principais recomendações, tanto da especialista que a gente consultou, quanto da própria Meta, que é a empresa responsável por Instagram e Facebook, é que as pessoas denunciem esses anúncios suspeitos ou dos quais foram vítimas. Só que é uma recomendação que, pelas muitas mensagens que a gente recebeu, só funciona na teoria, porque a prática é bem diferente. E aí eu avisei a Meta, ó, isso aqui é golpe. Eu mesma já denunciei várias vezes. E a resposta que vem é sempre a mesma. Da plataforma dizendo que não aferia os princípios, que estava tudo correto, que não feria nenhum princípio de publicação deles. Não foi identificada nenhuma violação nas diretrizes de anúncio da Meta. Eu denuncio, mas depois vem aquela mensagem, o anúncio não foi excluído porque não viola a política de segurança, essas coisas, então... Não adianta denunciar. E aí, como nada acontece, muitos desistem. Depois, como vem sempre a mesma resposta, eu desisti. Fica na gente um sentimento muito grande de impunidade, de que nada vai acontecer com essas pessoas. O comerciante Wesley Souza tentou denunciar um perfil anunciado no Instagram que usa o CNPJ dele para cometer as fraudes e mesmo assim foi ignorado. Tem um perfil dizendo que faz qualquer tipo de miniatura em metal. Ele pega o meu CNPJ para validar o golpe dele e utiliza a marca de um rapaz de Ribeirão Preto. Esse rapaz também, de Ribeirão Preto, também é lesado. Aí a gente se juntou esses dias e fez um boletim de ocorrência. Mas o Instagram disse que a única coisa que a gente pode fazer é bloquear. Porque o cara tá lá, tá pagando, tá impulsionando. Bom, o diretor da equipe global de pesquisa e análise da Kaspersky para a América Latina, Fábio Assolini, explica que as Big Techs utilizam mecanismos automatizados de análise e que não estão devidamente treinados para detectar os vários tipos de fraudes. Vemos que a situação tem piorado muito, porque até então, empresas como a Meta tinham uma equipe de moderação humana que manualmente fazia análise dessas denúncias e respondia. A questão é que recentemente nós vimos um anúncio, inclusive do próprio Mark Zuckerberg, de que eles estariam trocando por análises automatizadas e muitas vezes baseadas em inteligência artificial. E infelizmente, até o momento, essa análise feita por eles é sempre errônea, ou seja, o anúncio malicioso continua no ar por muito tempo.
Bom, apesar dessa sensação de impotência dos usuários, o especialista em risco digital reforça a importância das denúncias, porque a quantidade de denúncias também é levada em consideração pelas plataformas digitais na decisão de excluir ou não algum anúncio golpista. E a Band News FM questionou a Meta sobre as dificuldades relatadas pelos ouvintes e ainda não obteve um retorno. O nosso ouvinte diz aqui... fui na delegacia denunciar um golpe em que quase caí. O delegado perguntou, você fez o pagamento? Teve valores subtraídos? Eu disse que não. Então o delegado disse que não precisava abrir o BO. Ah, então tudo bem, deixa o bandido aí pegar outra pessoa, né, que caia no golpe. Você caiu, quando ele pegar, sei lá, 1000 pessoas ou alguém da família do delegado, talvez a coisa, né, Todo funcione. mundo tá fazendo mudanças para lidar com essa realidade, né? A Band News FM estreou essa campanha, as redes sociais, de alguma medida, tentam fazer mudanças nos seus procedimentos. A gente precisa também, do ponto de vista da lei, né, da investigação, olhar para isso, porque só vai investigar se alguém cair no golpe, se alguém for lesado, né? É difícil. Tem que desarticular como essas pessoas estão, esses bandidos estão atuando, né? Essas quadrilhas. Olha, tem muitas mensagens chegando com ouvintes de denúncias sobre diferentes tipos de golpes ou tentativas de golpe. E é importante ressaltarmos aqui os cuidados que você pode ter ou criar esse exercício de fazer para evitar ser vítima. Porque como eu falava há pouco, enquanto a gente está discutindo o tema, falando sobre o assunto, é tudo muito óbvio. Então, até parece que eu vou cair nisso, porque a gente está aqui discutindo, ouvindo, prestando atenção. Mas você vai ser abordado num momento em que você nem vai estar pensando em golpe. Você está ali na correria do seu dia a dia, numa reunião, no trânsito, indo buscar filho em escola, você está com a cabeça a milhão, problema, parente em hospital. Então, quando vem aquela mensagem, dispara um gatilho, um alerta no cérebro de eu preciso agir imediatamente. Alguns cuidados importantes para a gente deixar aqui. Tudo que vem fácil demais, ou é bom demais, é a história do quando a oferta é muita, o santo desconfia. Por exemplo, tem um ouvinte, Carlos, de Guarulhos, falando que quase caiu num golpe de um site falso da Latam. Desconfiei na última etapa do pagamento porque oferecia um desconto de mais de 15% e aí ele foi verificar e não era o site oficial da Latam. A nossa ouvinte, Jane, fala, já recebi de aniversário, compra de valor alto e de um advogado ou suposto advogado escrevendo errado, escrevendo estante em vez de instante, por exemplo. Essa é outra recomendação, desconfie de erros de português, erros gramaticais, enfim. Quando você vê alguém escrevendo de uma forma inadequada, você já percebe que aquilo ali não é um profissional. É suspeito. E hoje temos muitos vídeos criados por inteligência artificial. Estamos acompanhando a explosão desse tipo de conteúdo. E ontem até conversava na redação com alguns colegas sobre 2 pontos que acredito que ainda serão aperfeiçoados, não sei se felizmente ou infelizmente, mas hoje você consegue perceber num vídeo de inteligência artificial que aquilo não é real, que não são pessoas reais, reparando em 2 detalhes. A boca da pessoa, que é aquela ainda linguagem, leitura labial, ainda não está muito sincronizado e é um lábio meio carnudo, meio padronizado, então você percebe que não está mexendo muito perfeitamente ainda. E a pele das pessoas, vocês já repararam? Que pele, gente! Gente, olha, eu vou falar, eu fiz a minha versão IA e a minha cutis ficou imbatível. A pele das pessoas tá, assim... Olha o golpe. Tá emborrachada. Nenhum ser humano tem uma pele daquelas. Porque... Os aplicativos de namoro é que estão perdidos, né? Porque esse pessoal já dava migué lá sem essa IA. Marca o encontro e não aparece. Na hora que chega pessoalmente fala, opa, fui enganado. Mas repara na pele, porque as peles das pessoas tem mancha, tem acne, tem ruga, tem linha de expressão. E a pele dessas pessoas dos vídeos de IA são muito emborrachadas ainda, muito esticadas. Então dá pra parar um pouquinho e reparar se aquele conteúdo foi criado artificialmente ou não. O nosso ouvinte William fala de um golpe que ele caiu num golpe de Instagram, comprou um tênis de uma marca cara, ainda tirou sarro com a esposa, falou, vem comigo que você passa de ano. E até hoje não chegou o tênis dele e disse que ainda cobraram uma taxa aduaneira que também era um golpe. Então foram 2 golpes numa mesma compra, o William da Brasilândia. Eu sei de caso de uma pessoa que comprou comprou óculos escuros de uma marca conhecida. E a hora que viu, tava muito barato, era assim, 3 pelo preço de 1. E a hora que foi ver, o nome da marca tinha uma letra, tava faltando uma letra fora do lugar. Ou seja, era enganação, batia o olho, você achava que era a marca, mas tinha uma letra ali que era uma outra coisa. Então, fiquem atentos. Detalhes. Vamos prestar atenção, gente. Obrigada, Michele. Valeu, pessoal.
E-mails falsos dos Correios cobrando taxas por compras retidas na alfândega já viraram rotina na caixa de entrada de muita gente. Eu recebo nos meus e-mails avisos falsos de compras que eu não fiz, que algum produto ficou retido, que eu tenho que pagar uma taxa. Para a tradutora Milene Ambrosio, fica fácil saber que é golpe porque ela não costuma fazer compras internacionais. Já a economista Amanda Rampin faz e caiu duplamente nos crimes de cobranças falsas. Em março, ela comprou uma roupa em uma loja do Instagram, que na verdade não existe, e o produto nunca foi entregue. Depois, começaram mensagens de falsas transportadoras dizendo que a compra estava retida e ela pagou cerca de R$50. O que eu recebi foram mensagens de falsas transportadoras dizendo que meu produto estava parado na alfândega e que precisava pagar uma taxa para fazer a regularização para eles poderem continuar com a entrega. Bem parecido com as mensagens que os próprios Correios mandam, por exemplo, quando a gente compra alguma coisa na Shein ou na Shopee e de fato fica parado na alfândega e precisa ser feita alguma regularização. A dentista Dolores Salomão também teve duplo prejuízo. Comprou um produto que existe mesmo, um produto na AliExpress, mas ele ficou retido realmente na alfândega por regras sanitárias e por isso ela nem desconfiou quando recebeu um e-mail cobrando pela liberação da mercadoria e que, inclusive, citava a empresa chinesa. Não recebi a compra, tentei falar com o site, não obtive uma resposta e aí eu recebi um e-mail falando que realmente ele estava preso na alfândega e que se eu pagasse um valor receberia o produto. O e-mail recebido direcionava para uma página que parecia bem real. Na dúvida, a filha da Dolores ainda procurou na internet mais informações e não achou reclamações relacionadas ao site e por isso elas pagaram a taxa de R$170 via Pix, uma taxa falsa. De acordo com especialistas, muitos criminosos se aproveitam do vazamento de dados das empresas para obter não só informações como nomes e documentos, mas também o histórico de compras. Assim é possível construir uma situação de cobrança muito parecida com a realidade. A advogada criminalista Amanda Silva Santos recomenda que quem caiu nesses golpes tente contestar o dinheiro com as instituições financeiras. Se for realizado via Pix, é necessário que o usuário ele entre em contato imediatamente com o banco para acionar o mecanismo especial de devolução, permitindo o bloqueio do valor na conta do recebedor e a possível devolução. Outro ponto que é necessário, de extrema importância, é comunicar esse crime para a autoridade policial por intermédio de um boletim de ocorrência. No site dos Correios, a recomendação para evitar golpes é consultar a situação de produtos importados sempre no site da empresa. E um outro ponto importante para ficar atento é que os Correios só enviam e-mails do domínio @correios.com.br. Outros cuidados são desconfiar de sites que não terminem com .com, então, que não terminem com .com.br, né? Prestar atenção se há erros de ortografia no texto e desconfiar também de prazos muito urgentes solicitando esses pagamentos. Um monte de gente já mandando mensagens para cá, para falar de golpes, 999-592100. A Jane Souza falou, bom dia, o meu marido recebe essa mensagem e acreditem, eu paguei R$16,90 e ainda recebi um cartão de Natal, um papelote, entrei em contato com o correio e eles falaram que era um golpe. Obrigada, viu, Jane? Obrigada pela sua mensagem. Se você também caiu em algum tipo de golpe, recebeu mensagem falsa ou um outro tipo diferente, manda aqui para a nossa reportagem 999-592100. Mas é importante essas duas dicas que a Roberta deu no final da reportagem, né? Primeiro é ter certeza que tem lá no final do e-mail GovBR. Tem que clicar para saber se o e-mail de fato é esse, né? GovBR. Precisa estar escrito isso. E na dúvida, entrar no site do Correio, né? No site oficial do Correio. Muito cuidado, porque o que mais tem é malandro por aí dando golpe, Robertinha. E o Correio realmente pode mandar mensagem, mas aí você entra no site e confere se de verdade foi ele que te mandou, porque tem o status da compra. Você consegue verificar ali pelo número do seu CPF, por exemplo, e é essa a indicação e o alerta dos Correios. Mas muitos golpes ainda estão pegando aqui os nossos ouvintes.
Esse golpe tem se popularizado, né? Essa reportagem chegou aqui pra gente através da nossa produtora Rebeca Holanda. A gente produziu juntas essa reportagem. E é a história do irmão da Débora Nakano, que é ouvinte aqui da Band News FM. Ele caiu de moto no início de agosto, quebrou a clavícula, foi internado em um hospital particular na zona sul de São Paulo. E aí a Débora contou pra gente o que aconteceu durante essa internação. O doutor ligou, minha mãe atendeu, e aí ele falou que a cirurgia tinha sido um sucesso, mas que durante o procedimento descobriram um amontoado de células mortas e que isso levaria o paciente à falência múltipla dos órgãos, levando o paciente a óbito. E aí a solução para tudo isso, todo esse caos que criaram para a família da Débora, a solução era uma injeção que tinha que ser aplicada com urgência e aí a história só piora. Falou que já tinha consultado o convênio dele e que o convênio dele liberava reembolso. Aí a minha mãe perguntou quanto que seria e aí ele falou que era 9.800 e que não aceitava cartão de crédito. E aí no desespero minha mãe falou que estava indo em direção ao hospital, que morava perto. E aí ele perguntou, mas você vai esperar todo esse tempo? E aí minha mãe foi lá na diretoria do hospital conversar sobre isso e eles falaram que realmente era golpe, que estava acontecendo muito, que só no dia que ligaram pra gente tinha tido mais 5 casos de família chegando lá desesperada. Que absurdo. 5 famílias. 6 ao todo. Pode repetir o hospital? Na verdade é um hospital particular. A gente consultou o Hospital Lefort aqui no Morumbi, na zona sul de São Paulo. Precisa ser investigado. Porque não foi na sorte, né? Que esses golpistas encontraram o telefone de 5 famílias de pessoas que estavam internadas lá. Mas não é só nesse hospital, né? Não. Está espalhado por tantos e tantos hospitais particulares e da rede pública. Não, totalmente. E bom, além do valor de R$ 9.800, né, que é um valor aí que acendeu o alerta da família, eles também ficaram, assim, bobeados, porque essa pessoa que entrou em contato com eles tinha todos os detalhes do prontuário do paciente. Plano de saúde, documentos, tipo de cirurgia, até a data da internação. Então eles sabiam que no momento daquela ligação o paciente estava em cirurgia. Isso deixou eles meio desconfiados, tanto pelo valor quanto por ter esses dados. Então eles imaginaram que fosse o hospital e por isso optaram por ir até o hospital para ter certeza de que isso estava acontecendo. Bom, a gente procurou a Associação dos Hospitais e Serviços de Saúde do Estado de São Paulo, e aí o presidente Anis Mitri reforçou que os hospitais nunca ligam aos pacientes para pedir valores extras. Estamos sensíveis a esse tema, né, e a gente propõe a um movimento unificado a todos os hospitais. Tem que deixar claro aí para todo mundo a mesma forma de comunicação para que cada vez mais pessoas sejam atingidas pela comunicação de que isso é um golpe e que isso aí pode gerar transtornos para paciente, para família que estão sensibilizados naquele momento dessa cobrança indevida. Aliás, falando em comunicação, até falei hoje mais cedo com o Fábio França, que no hospital que eu costumo me consultar, tem várias comunicações visuais falando sobre esse tipo de golpe, que o hospital realmente nunca liga aos pacientes pedindo dinheiro, para que as pessoas tenham noção de que isso está acontecendo mesmo. Bom, a associação também informou que, diante das denúncias, os hospitais devem sim abrir uma sindicância interna para apurar possível vazamento de dados desses pacientes internados. O alerta de hoje é grave e trata de um golpe sofisticado. Criminosos fazem uma espécie de clonagem do contato de gerentes de bancos e ligam para os clientes, se passando por eles. Essa fraude utiliza uma tecnologia lícita para cometer a ilegalidade. Quem explica é a Júlia Nogueira. O telefone toca e o identificador de chamada do celular indica a ligação do seu gerente de banco te ligando. O seu gerente de conta, que tem o seu número salvo, liga para você. Não foi uma ligação de WhatsApp, foi uma ligação de telefone mesmo. Você vai fazer o quê? Você vai questionar muita coisa? Não dá para questionar muita coisa. Do outro lado da linha é uma voz, semelhante à do gerente, e o conhecimento de todos os dados do cliente. A ligação era supostamente para fazer um alerta de golpe. Mas, na verdade, a esposa do Ricardo, Carolina Bano, nem desconfiou que o verdadeiro golpista era o suposto gerente. Quando eu consegui falar com ela, já tinha sido estrago. Por hora que ela começou a falar, então, porque a pessoa pediu pra me ligar, já disse que vai me ligar amanhã cedo pra terminar as tratativas. Não, aí eu falei, você sofreu um golpe, velho. Ao acreditar que estava impedindo um golpe, a esposa do Ricardo passou a suposta gerente a senhas do aplicativo. Com isso, os criminosos conseguiram fazer transferências via Pix e 13 empréstimos que totalizam mais de R$40 mil em nome dela.
Indignado, o casal foi no dia seguinte à agência bancária no centro de São Paulo. E para surpresa de todos, os golpistas ligaram novamente quando eles falavam com a verdadeira gerente. O telefone tocou, a gente estava na frente dela e mostrou o número. Esse é seu telefone? Ela falou, esse é meu telefone, tá te ligando. Eu falei, então cancela seu telefone que não deve estar clonado, porque estão ligando do seu telefone. Na verdade, não é bem uma clonagem. A ferramenta usada pelos golpistas para simular um contato falso na ligação vem de uma tecnologia lícita, mas que está sendo usada de forma criminosa. É o que explica Felix Lausen, executivo de cibersegurança da SEC, a Security Ecosystem Knowledge. Esse serviço de voz por IP, que é muito comum, esse tipo de serviço, na verdade é uma ligação feita pela internet, só que essas plataformas permitem que você customize o seu número para aparecer no identificador de chamada da pessoa, no caso da vítima, né? Uma ferramenta que de fato é comercializada, empresas usam muito, né? Call centers, por exemplo, esse tipo de solução. Ou seja, nem o telefone da Carolina e nem o da gerente tinham sido realmente clonados. Mas o fato de ela ter acreditado que falava com a funcionária do banco permitiu que passasse dados sigilosos e caísse no golpe. Sempre a gente tem em mente, de fato, que o banco dificilmente ele entra em contato, mas eventualmente pode acontecer, como o caso do gerente tem contato direto com o seu cliente. A grande questão é ficar atento aos sinais por conta, de repente, da pressão de tempo. Sua conta está sendo invadida, ou percebemos uma transação que vai ser efetuada em instante. Então, eles usam muito essas frases, essas palavras de impacto no tempo para te colocar a pressão. Ficou desconfiado? Desligue o telefone e busque os contatos oficiais do seu banco. Foi exatamente o que fez a médica Karina Fernandes, que por pouco não caiu na mesma fraude. Eu fiquei mais de 8 minutos no telefone com ela e realmente é bem fácil cair nesse golpe, viu? Eu mandei mensagem pro WhatsApp para minha gerente de verdade, que é a Viviane, e pro meu marido também. E ambos falaram, pode desligar que é golpe. É importante que as vítimas registrem boletim de ocorrência para que os casos sejam investigados pelas autoridades. E coincidentemente, os dois casos relatados pela Band News FM são de clientes do Bradesco. Em nota, o banco diz que os golpistas utilizam o que chamou de ação externa de engenharia social para induzir o cliente a realizar transações ou a passar dados, ou seja, que não é algo que está relacionado diretamente à segurança da instituição. A empresa ainda ressaltou que faz campanhas preventivas contra golpes e que nem a BIA, a inteligência artificial do Bradesco, nem qualquer funcionário realiza ligações solicitando senhas, chaves de segurança ou instalação de aplicativos. Piscou, a gente pode cair e ser vítima de um golpe. E é sobre isso que a gente fala agora. A expressão que a gente vai usar é de fazendas de golpes, para demonstrar o tamanho aí do volume de golpes que tem surgido no Brasil. Essas fazendas de golpes têm contribuído para recordes nas tentativas de fraudes por meios de mensagens falsas. Segundo dados mais recentes do panorama de ameaças da empresa de segurança Kaspersky, foram 553 milhões de detecções desse tipo de fraude entre junho do ano passado e maio deste ano. Isso significa um aumento de 80% em relação ao ano passado. Até por isso, não é difícil encontrar pessoas que foram vítimas desse tipo de golpe de mensagens falsas. Daqui a pouco a gente ouve o especialista, vou seguir por aqui com outros dados. O Brasil é o segundo país com mais fraudes por meio de mensagens falsas do mundo. A gente só perde para a Índia. O crescimento nos números está diretamente ligado ao uso de inteligência artificial para automatizar o envio dessas mensagens falsas. Para montar o esquema, os golpistas usam as chamadas fazendas de phishing. Não tem nada a ver com peixe. É phishing, com PH mesmo. No espaço, os criminosos contam com vários celulares que enviam SMS em massa através dessa tecnologia para pescar informações confidenciais como dados bancários ou senhas. O Brasil registra 43% do total de golpes do tipo em toda a América Latina. A gente vai escutar agora o especialista falando, explicando melhor para a gente como são essas fazendas de golpes e também essa tecnologia que é usada para pescar as vítimas. O ataque de phishing é um ataque bem fácil de ser feito, não requer uma grande estrutura, o custo é baixo e o retorno é garantido. E se de 1 milhão de mensagens, 1% apenas das pessoas caírem, o criminoso já estará no lucro. Então você deve desconfiar das mensagens que despertem o seu medo, que oferecem alguma coisa, chegam com sentido de urgência.
Não clicar em qualquer mensagem, não fazer isso de forma automática, parar e questionar se aquela mensagem realmente procede ou não. Quem dá essas dicas é o Fábio Assolini, que você acabou de ouvir. Ele é diretor da equipe global de pesquisa e análise da Kaspersky. E é uma informação, uma orientação que a gente o tempo inteiro repete aqui, justamente para que as pessoas não cliquem em mensagem, não fique curiosa, porque às vezes chega de um jeito assim, parece que você está perdendo a informação mais quente do momento, que todo mundo está comentando e você quer ficar sabendo também, e você justamente vai lá e clica numa mensagem falsa que vai conseguir acessar os seus dados. Para você ter uma ideia, o Brasil tem, em média, 1,5 milhão de ataques via SMS por dia. Eu vou repetir, 1,5 milhão de ataques via SMS por dia, totalizando quase 2.600 por minuto. Não é nem piscou, é golpe, né? Não dá nem tempo de uma piscada e o golpe está batendo na sua porta. Isso aqui prende a atenção das pessoas demais. A gente falou sobre isso esses dias. Além daquelas ligações mudas ou com vozes robóticas, criminosos utilizam a tecnologia para copiar o número da própria pessoa que está recebendo a ligação e tentar roubar a voz dela para aplicar golpes. É demais, né, gente? Black Mirror, parece ficção. Não, é realidade, isso está acontecendo mesmo. É o chamado spoofing. Assunto do nosso Se Liga no Golpe de hoje. Entenda como funciona com a Luana Pereira. O pagode nostálgico da década de 90 já dizia: liga pro meu celular. Mas e se essa ligação no seu celular for de você mesmo, do seu próprio número? Você atende ou não atende? Para minha surpresa, meu telefone tocou. Quando olhei, era meu próprio número que estava me ligando. Atendi a primeira vez, não falei alô. Isso já me aconteceu várias vezes. A central de ouvintes Ricardo Boechat tem recebido muitos relatos do golpe conhecido como spoofing. Criminosos usam um sistema para mascarar a origem da ligação e fazer com que apareça no visor um número familiar, aumentando as probabilidades de que a vítima atenda o telefonema. E nesse caso, é um número que gera curiosidade. Eu me deparava com uma ligação para mim mesmo, do meu telefone. Só que eu nunca atendi. Eu estava um pouco distraído, olhei para o visor e aí me surpreendi e fiquei uns minutos, uns segundos ali tentando entender o que aconteceu, porque era o meu próprio número ligando para mim. E o golpe nem é tão novo. Há registro de alertas do Procon de São Paulo já em 2020. Naquela ocasião, um vídeo do órgão orientava os usuários a não atenderem ligações que mostravam o próprio número de celular como origem. Fraudadores estão aplicando golpes e eles só precisam de 10 segundos da ligação para roubar os seus dados. O delegado da Divisão de Crimes Cibernéticos da Polícia Civil de São Paulo, Paulo Eduardo Barbosa, explica que o grande objetivo hoje em dia é utilizar a inteligência artificial para roubar a voz da vítima. Ela acaba atendendo essa ligação, fala alô, e nesse momento os criminosos conseguem gravar e depois de gravada eles usam para criar uma réplica da sua voz. O que a gente recomenda é que nunca atenda um telefonema que é do seu próprio número, que isso é golpe. Se for um número desconhecido em que o interlocutor fica mudo, não continue falando alô, não debata com silêncio. Em nota, a Anatel diz que criou um grupo de trabalho para coordenar ações de prevenção a golpes, o que inclui os serviços de autenticação. Inicialmente, essa medida abrange companhias de grande porte que realizam mais de 500 mil chamadas por mês para verificar se o número realmente pertence à empresa emissora antes que a ligação chegue ao consumidor. Segundo a Anatel, por enquanto o serviço abrange 50% das ligações do país, mas a ideia é que até 2028 essa verificação seja estendida para todas as chamadas feitas em território nacional, o que vai dificultar fraudes como o spoofing, por exemplo.